Estou na primeira gestão do Sindiserve, me sinto muito orgulhosa em participar dessa equipe que tem trabalhado com muito afinco em benefício dos servidores. Algumas conquistas, a que me deixa mais feliz é a conquista das faltas abonadas, que favorece aos servidores a possibilidade de estar mais presente em suas famílias. Nessa gestão, um dos pontos positivos que eu vejo é a volta da credibilidade do sindicato por parte do servidor, porque acredita nas pessoas que estão nessa diretoria e no trabalho deles. Vejo como muita luta é nossa gestão e temos muita dificuldade, mas mesmo assim, todo dia batalhando, lutando para melhorar sempre. Observei uma melhora na questão da luta social, da luta por melhores salários, da reivindicação por melhor tratamento do funcionário público como um todo, nessa gestão atual. O pessoal direto está na base, conversando com o pessoal, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Pelo menos, na minha opinião, o sindicato dessa vez está trabalhando bastante. Fizemos algumas atividades bem significativas. Por exemplo, tivemos a luta pela manutenção da qualidade do convênio médico, né, que na época foi cogitado trocar por uma empresa inferior. Foi um movimento bem participativo dos servidores. A nossa gestão, essa última agora, ela teve uma façanha muito boa de estar atingindo as categorias chamadas, né, categoria de elite. No passado não procurava sindicato, né? E hoje a gente vê que tem uma certa camada aí que vem procurando sindicato. Isso para nós foi muito bom, a gente agregar esse pessoal, né? Tipo assistentes sociais, terapeuta, psicólogo, até os médicos mesmo procurou a gente. Eu tenho esperança de conseguir melhoria para todo mundo, reclassificação, condições de trabalho melhores. Venho parabenizar o sindicato, né, por esse aniversário de gestão, né, e salientar nossas conquistas, que assim, de mais, como eu posso dizer, de mais profundo agora, pelo menos na minha categoria, né, porque eu sou do transporte escolar, é a nossa reclassificação que está assim, vamos dizer, por um passo, né? Então foi uma conquista de anos de luta, entende? Então agora que veio as benécias, né? Relembrar um pouquinho das nossas conquistas do último mandato, como por exemplo a incorporação da cesta básica, como por exemplo nossa luta por uma refeição mais digna, né? São coisas que a gente, concurso público, né? Então são várias lutas que a gente vem tramitando, nós vemos lutando e com certeza nós vamos ter muito sucesso aí nessas empreitadas. Todos nós somos uma única categoria, né? Os agentes ambientais, os professores, que eu já fiz parte, os auxiliares administrativos, os motoristas e todos
todos os servidores. É importante termos em vista, nós somos uma categoria e nós somos representados pelo nosso sindicato, atualmente por essa diretoria, que tem prestado grande trabalho para nós. Eu não faço parte da diretoria, mas assisto e tenho visto um grande trabalho que tem sido feito, né? Estamos muito satisfeitos com isso. Desde 2017, quando assumimos a direção do sindicato, a nossa maior preocupação foi em recuperar a autoestima do servidor como servidor público, como funcionário da prefeitura, e isso o sindicato conseguiu através das nossas duas grandes paralisações, que foi referente ao convênio médico e referente ao acordo coletivo 2018. Tivemos também uma grande movimentação na nossa campanha salarial 2019, onde mais de 500 servidores prestigiaram, estiveram junto conosco na montagem da pauta de reivindicação, onde tivemos um avanço incrível junto à administração. Ao longo desse tempo também tivemos muitos pedidos de reclassificação, na qual o sindicato apoiou, colaborou, esteve junto e conseguiu em algumas categorias alcançar a nova reclassificação. Tá? É um trabalho que o sindicato e a atual diretoria vem mantendo, quer manter para que todas as demais categorias que não foram contempladas ainda nesse mandato sejam contempladas daqui para frente. Tá? O sindicato em momento nenhum vai deixar de apoiar um pedido de reclassificação dos trabalhadores. Eu, como professora, venho acompanhando com muito cuidado e com muita apreensão o que vem acontecendo na educação. Esta gestão da Secretaria da Educação tem deixado a desejar num plano de carreira para os professores, nessa questão de 1/3, em outras questões como, por exemplo, da cesta básica para avançar para todos os professores. Isso não tem acontecido. Nós continuamos na pressão, continuamos cobrando sem descansar. Vamos continuar unidos para que o Plano Municipal de Educação seja cumprido até 2025 em suas metas, incluindo 1/3 da carga dos professores, o professor de artes e muitas outras questões que estão englobadas ali. Vamos continuar cobrando esse governo, vamos continuar unido e vamos acordar também, porque hoje em dia não dá mais para ficar sentado, o sindicato somos todos nós. Em relação ao estatuto, fizemos palestra com o apoio do sindicato. Montamos nessas palestras, fases que vão finalizar esse estatuto. O que saiu foi a nossa reestruturação, que é a primeira fase para o estatuto final. A reestruturação, ela reclassifica todos os agentes, que trabalham no departamento de trânsito, reclassifica e transforma todos eles em agentes de trânsito. Se nós não tivéssemos nos mobilizados, se a gente não tivesse iniciado essa comissão e trabalhado junto com o sindicato aí nessa conquista, não teria saído nada. E nós estamos atuando muito junto à CIPA, a unificação da segurança do trabalho num todo, junto com a Prefeitura, o SEMASA, o CRASA e o Serviço Funerário. Nós reunimos todos os cipeiros para manter informado, unificado, integrado num todo.
Logo em seguida fizemos um treinamento com os técnicos de segurança do trabalho, os engenheiros. Houve uma participação positiva. E agora nós estamos fazendo o trabalho com os servidores, dando vários treinamentos. O primeiro foi de periculosidade e insalubridade. Nós vamos ter muito mais desses treinamentos e uma série de coisas para diminuir o estresse no trabalho e melhorar a qualidade de vida do trabalhador num todo. Está sendo muito abandonada pela administração pública, né? Que o povo sofre muito, os funcionários sofrem muito. Como eu fico na base, eu sou da diretoria colegiado, mas eu fico na base lá no pronto atendimento Lusita, sou muito solicitado pelos funcionários para eles apresentarem as reclamações, as demandas, tal, que eu encaminho para a diretoria. Às vezes eu encaminho até diretamente, na mesma hora, pelo WhatsApp, pelo grupo da diretoria, onde nós conseguimos, às vezes, resolver o problema já de imediato. Nós tivemos avanços muito importantes aí nessa gestão aqui, nossa aqui, né? Que às vezes os servidores às vezes nem sabem, né? Porque muitos servidores focam muito em dissídio, em coisas assim que alimenta o bolso, mas não vê a outra parte, que é a parte social, que a gente resolve. A diferença assim, que eu vejo em relação à época que eu fui diretor e fui representante legal aqui, é que muitas coisas mudaram. Por exemplo, a formatação aqui, a questão do diálogo, a questão de se fazer, por exemplo, os convênio médico, a relação a fazer as reuniões com a administração. E também o chamamento das pessoas. Essa administração que está aqui hoje realmente merece estar aqui e faz o que teria que ser feito, né? Que é sempre estar batalhando pelo servidor, em prol do servidor em todo sentido. A gente hoje faz parte de uma gestão que está avançando bastante. Acredito que tenha muitos ganhos para os servidores aqui da cidade de Santo André. Hoje o sindicato, eu sou o coordenador do departamento jurídico, ele tem um atendimento nessa questão jurídica muito bom, tanto administrativamente quanto criminal, que é uma coisa que nunca teve aqui. E hoje a gente tem um atendimento criminal 24 horas por dia. E isso auxilia bastante, tanto a minha categoria como os servidores de outras categorias, né? Nós avançamos muito, né, em todos os setores aqui do município, né? A gente estava atuando na parte do Conselho do Idoso também, municipal, né? Que isso é uma coisa que a gente nunca espera, né? Chega uma hora que você se torna um idoso e sem perceber que isso aconteceu, né? E as políticas públicas para esse grupo, elas são muito restritas, né? E o nosso trabalho também é mais para melhorar, né? As coisas. O poder público ainda está muito longe da realidade, né? Para esse povo que trabalharam a vida inteira e quando chega na hora que mais precisa do respaldo dos políticos, eles são esquecidos, são adjetivados como inativos, né? E na verdade não é. Esse povo é uma pessoa importante porque eles têm muito o que ensinar para o jovem, até mesmo. A gente está aqui há 2 anos e eu me sinto orgulhosa, né, do trabalho que a gente tem feito, muitos avanços, um atendimento ímpar aí com os associados, né?
E eu, como servidora, né, há 21 anos e guarda municipal, posso falar muita coisa boa em relação à Guarda Municipal, que o sindicato proporcionou, né, para os servidores da Guarda Municipal, e que nenhuma gestão aqui no Sindiserve, nenhuma direção fez, né. O Sindiserve, ele mudou totalmente, né, a cara do sindicato, e eu tenho plena convicção aí que a categoria está satisfeita. A gente tem feito muitos trabalhos voltados para a mulher aqui no sindicato, tem feito atividades do Dia da Mulher, da prevenção do câncer. O nosso mandato aqui está sendo muito proveitoso, porque a gente tem focado muito nas servidoras também aposentadas, que tem feito muitas atividades aqui, muitos encontros com grandes aproveitamentos. Somos nós que garantimos todas as gestões que passam, porque as gestões são de 4 anos, elas são passageiras, têm início e fim. Os trabalhadores públicos não. Nós iniciamos a nossa carreira, nos aperfeiçoamos e nos mantemos para apresentar o melhor para a sociedade. E esse é o nosso compromisso. E eu gostaria que quem ouvir esse vídeo, essa mensagem, tenha um olhar diferente por aquele que está servindo você, que é o trabalhador público. Na segurança pública, se você for assaltado, é alguém da segurança pública que vai te socorrer. Se você chegar a um hospital, principalmente se você sofreu um acidente, é no hospital público que você vai chegar. O seu filho está numa creche e essa creche são funcionários públicos. E a gente tem certeza da qualidade do trabalhador público. Valorize o trabalhador público. Temos também uma grande novidade, né, que é a compra da nossa sede. É um endereço novo para o sindicato, fica mais próximo ao Paço Municipal, aqui na Adolfo Bastos. Estamos desenvolvendo um projeto de reforma do prédio. É um prédio de 4 andares, onde teremos um salão exclusivo, um auditório para poder fazer a formação, para fazer as nossas convenções, nossas assembleias. Teremos um andar exclusivo de atendimento ao servidor público, no campo jurídico, no campo psicológico, né? Todos os serviços que a gente precisa, que o servidor necessita, a gente vai estar englobando nesse novo espaço e com certeza a gente vai dar um passo maior na condição do servidor. Existe hoje no país uma mudança das relações de trabalho, né? Temos a indústria 4.0, né? Que vai trazer inteligência artificial, uma série de coisas. É muito importante ter um sindicato para representar o trabalhador. O trabalhador que não tem uma representatividade, ele é como se fosse um corpo sem imunidade. Eu penso assim, que talvez a gente teria uma outra forma de fazer sindicato. Eu acredito que a partir dessa gestão aí, nos próximos 30 anos aí, a gente vai deixar um legado. Pense também um pouco no todo, né, dos servidores e também das mulheres. Eu acho que a tendência é que a nossa instituição ela melhore cada dia mais. Eu acho que vai ser um sindicato muito mais presente. Vamos esperar que nos próximos 30 anos a gente continue crescendo. Eu espero que a categoria tenha muita união em torno das suas reivindicações. A gente quer um sindicato mais dinâmico, um sindicato mais conectado às mídias sociais e principalmente o que a gente quer sempre é dignidade e justiça social. Qualquer administração pública ou particular respeite mais o sindicato que somos nós, somos todos nós. Fico muito preocupado se daqui a 30 anos nós ainda temos sindicato, porque a turma jovem não quer enganjar nesse assunto. Vamos ver, né? Por isso que eu já estou aqui ainda fazendo alguma coisa para ver se eu animo alguém. Né? Para que haja um sindicato forte, tem realmente que haver essa luta permanente. O sindicato sozinho não consegue fazer nada, né?
que eu quero ver os trabalhadores mais fortes e mais unidos. É que seja um sindicato cada vez mais forte e continue defendendo os interesses do servidor público da Municipalidade de Santo André. Eu vejo uma luz no fim do túnel. Que luz é essa? A organização de toda a sociedade. Porque aí eu vejo o fortalecimento das entidades. Nós precisamos de vocês, nós precisamos de cada servidor participando junto com os diretores na construção do melhor trabalho para o futuro da nossa cidade e da nossa categoria, servidor público. O servidor público, ele tem um papel importante, nós temos conhecimento, nós temos know-how do que a cidade quer, do que a cidade precisa. Nós, servidores, somos profissionais de valor. Junto nós somos mais fortes.